Em tempo real, saudando Lídia Brito. Boa tarde mais uma vez, Lídia. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o Diário Oficial da União publicou o ato declaratório, esse é o termo correto, ato declaratório executivo que cria a área de despacho aduaneiro. É o que nós chamamos de Porto Seco, na ZPE, aqui no estado do Piauí. Portanto, agora é oficial. Nós vamos falar a respeito desse assunto com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que está aqui ao nosso lado. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Lídia, boa tarde a todos os telespectadores. Um abraço especial ao Elivaldo, que está de férias. Aproveitando férias. Mas acompanhando tudo. Portanto, imagino. E, portanto, um prazer estar aqui mais uma vez. E sobre esse tema, Joelson, da ZPE, essa é uma notícia importante, era basicamente a autorização agora da própria Receita Federal para funcionamento, né, dessa área livre de impostos, que agora vai ter em Parnaíba, com toda a infraestrutura, inclusive o próprio posto da Receita Federal dentro dessa área alfandegada, que a gente chama, para ter uma zona de exportação no Piauí. Só para você ter uma noção do tamanho dessa notícia, da importância dessa notícia, melhor dizendo, no Brasil hoje inteiro só tem uma zona livre de impostos, né, uma zona de processamento de exportação, ZPE, que é a ZPE do PECEM lá no Ceará. Certo. Essa é a segunda, portanto, a primeira depois do novo marco legal que você tem aqui no Brasil. Portanto, é um grande vetor de desenvolvimento. Por quê? Porque várias indústrias, vários prestadores de serviços que fazem a sua atividade voltada para a exportação vão querer se instalar nessa zona em função desse benefício tributário e também da área toda urbanizada que a gente vai estar inaugurando agora junto com o governador Wellington Dias na próxima segunda-feira, dia 14. Então, só para a população entender, é uma área física, né, onde você tem ali as infraestrutura para que essas empresas se instalem, que tem o foco na exportação e que, além de tudo, tem a capacidade de produzir pagando menos imposto. Exatamente. Só para você ter uma ideia, Joelson, a China, que todo mundo acompanha, o desenvolvimento chinês, esse crescimento de 2 décadas em níveis muito elevados, tem a ver, em boa medida, com as zonas de exportação da China. Então, esse é um instrumento extremamente importante. Infelizmente, o Brasil, apesar de ter vários pleitos, não desenvolveu isso. Agora que o novo marco legal flexibilizou algumas situações, mas o Piauí sai na frente, sendo a primeira ZPE depois do novo marco legal. Portanto, isso vai gerar uma competitividade maior para o estado do Piauí, porque é somente nessa zona que vai ter o espaço, a infraestrutura. Parnaíba é bem provida de serviços, né? Uma cidade grande, né? Nós teremos também o contrato da PPP do aeroporto de Parnaíba sendo assinado no dia 14. Vão ser mais de 80 milhões, o que vai transformar aquele aeroporto não só num aeroporto para fins turísticos, mas um aeroporto de carga também. Isso vai combinar também com o investimento da ZPE. Portanto, é um novo capítulo, né, na história do desenvolvimento econômico do litoral do Piauí como um todo. Secretário, mas essa questão a gente já acompanha aí há décadas, nessa discussão sobre a instalação da ZPE aqui no Piauí. Por que demorou tanto? Quais foram aí os entraves para essa liberação? Olha, na verdade, você tem mais de 14 pedidos no Brasil. Então, esse era um problema de ordem, a meu ver, nacional. Não havia o fomento, a disposição para isso. O estado do Piauí saiu na frente, fez toda a infraestrutura física, são mais de 70 milhões aplicados. No último ano foram mais de 15 milhões aplicados para concluir essa estrutura. É uma área grande, recursos do governo do estado. É uma área grande que tem todos os lotes para as indústrias se instalarem, com toda a urbanização. Você tem a área administrativa, você tem a área de despacho aduaneiro, com balanças modernas, com câmeras, com todo o requisito que a Receita Federal exige, não é? Além da parte de auditório, a parte de acesso à água, asfaltamento, o acesso. Então, é um investimento robusto feito pelo governo do estado, que recebeu, por óbvio, porque nós cumprimos todos os requisitos, a autorização da Receita Federal e estará sendo inaugurado no dia 14
não é? Pelo governador Wellington Dias, convidamos as autoridades federais também, as autoridades municipais, até porque vai ser um polo importante para o desenvolvimento do país. Né? A ZPE de Parnaíba. A pergunta da Lídia, ela foi interessante. Assim, o senhor colocou aí que os 14 pedidos no Brasil seriam um dos fatores que fizeram demorar, né? Não, só quis explicar que é um desafio para todos os estados. Assim, o Piauí foi o primeiro que cumpriu. Entendi. Depois do novo marco legal. Então é a segunda ZPE do Brasil e o Piauí foi o primeiro que cumpriu depois do novo marco legal. Agora, esse fato, esse dado, essa informação, ela aponta para um desafio. Atendidos os pedidos dos outros 13, ou dos outros 14, o Piauí deixa de ter essa exclusividade. Qual é o desafio para fazer o Piauí continuar sendo? Olha, eu não tenho conhecimento de nenhuma outra que está em estado tão avançado, né? Então vai demorar algum tempo, mas a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade. É claro que não é só a questão tributária que pesa na alocação dos empreendedores, né? Para onde eles vão. É um item importante, tanto que existia no país anteriormente muita guerra fiscal. Ainda existe, mas diminuiu muito, porque deixou de ser um fator relevante. Mas no caso da ZPE, não são impostos estaduais, são os impostos federais também, que não tem para o caso da exportação de produtos industrializados ou até mesmo exportação de serviços. Já vão ter lá instaladas empresas de tecnologia, startups, cerca de 8 empresas, que já vão prestar serviço para o mundo todo com esse benefício tributário. Então, é indústria, mas é também prestação de serviço. Então, nós temos que aproveitar essa janela. Vai ter o 4º Fórum de ZPEs do Brasil, sediado em Parnaíba. Então, não é só a inauguração. Vem gente do mundo todo. Vem vários empresários já para assinar memorandos de entendimento para se instalar na ZPE. Fábricas de moto elétricas, fábricas de barcos, já tem isso, fábrica de kitesurf, já tem instalado lá, só que não gozavam antes do benefício porque não tinha sido aprovada. Uma indústria de cera de carnaúba, outra de vidro. Então, há uma expectativa realmente muito grande. É hora de unir forças, as autoridades municipais, as autoridades estaduais, federais, os parlamentares, todos se unir para colocar para o Brasil e para o mundo essa oportunidade, né, de instalar empreendimentos para exportação na ZPE de Parnaíba. Secretário, o governador Wellington Dias hoje conversa com alguns governadores com relação a essa polêmica envolvendo o preço dos combustíveis. A gente está acompanhando aí uma disputa de vários projetos, PECs. Tem essa PEC do Senado que está dividindo o próprio governo, né? Tem o apoio do presidente, mas não tem o apoio de Paulo Guedes. O senhor que tem acompanhado bem essa discussão, qual o impacto dessas PECs e a proposta defendida é de fato o fundo de equalização? Olha, a gente vê uma desorganização completa do governo federal nessa matéria e em tantas outras. O governo federal preferiu durante vários meses, como faz muito, né, fugir da responsabilidade e querer colocar a culpa desse problema dos combustíveis nos governadores, nos impostos estaduais. Como essa narrativa acabou, ficou provado que isso não tem nada a ver, né, com o imposto estadual, que está congelado há vários meses, há vários anos. O presidente mesmo assim, ainda insiste nisso. Não, mas a narrativa acabou. Tanto que agora ele começa a colocar na mesa, né? Está indo para o Congresso, né? Agora o problema é o Congresso. Então, essa questão tributária tem um projeto pronto para ser votado, que é a PEC 110 do senador Roberto Rocha. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar com ele hoje para debater isso. Eu passei vários meses tratando disso. Isso trataria todos os tributos do país, inclusive sobre os combustíveis. Mas isso não tem a ver com o preço. Tanto que o imposto está congelado e o preço subiu 50% no ano passado, 10% nesse ano. Portanto, essa não é a solução e todo mundo já está se convencendo disso. Só quem quer bagunçar o coreto fica colocando propostas absolutamente irracionais. Você vê o próprio Ministério, tem uma PEC que foi feita na Casa Civil e o Ministério da Economia não estava sabendo. Como é que pode um governo, não é, que é uma matéria econômica, não é construída uma solução apoiada pelo governo, que não é apoiada pelo Ministério da Economia. Ninguém nunca viu algo desse tipo. É prova dessa bagunça completa que hoje você vê ali no governo federal. A solução, respondendo a sua pergunta, Lídia, é de fato você mexer na política de preço da Petrobras. E isso pode ser feito de várias maneiras. Aí tem que colocar os técnicos para dizer qual é a melhor maneira, inclusive comparando com outros países. O fundo de equalização é uma maneira
de impedir que o preço oscile por vários meses. Você tem um fundo que segura o preço para cima ou para baixo, para ele ficar estável durante alguns meses. Isso já ajuda muito a economia, os consumidores, toda a cadeia produtiva do setor de combustíveis. Então já é uma das soluções. Outra é você parar de atrelar o preço somente ao dólar e ao preço do barril internacional de petróleo. Vários países fazem isso e não deixa de dar lucro para a Petrobras. Não pode o lucro ficar tão exorbitante na mão de poucos acionistas, a maioria estrangeiros, enquanto o maior acionista, quem é o maior acionista da Petrobras? É o povo brasileiro, é o Estado brasileiro pagando essa conta. Então é possível você ter uma empresa rentável, lucrativa e que não penalize tanto, né, os trabalhadores, os empreendedores brasileiros. E como é que seria, secretário, o financiamento do fundo? Não, se você muda a forma de precificação, o financiamento é pela própria Petrobras. Ela vai continuar, repito, tendo lucro, mas não um lucro tão exorbitante. Você teve a distribuição de mais de 70 bilhões no ano passado. Então, quem está financiando isso? É quem está pagando a gasolina de R$ 8,00, é quem está pagando o gás de cozinha de R$ 130,00. Então, não pode se discutir uma política de preço de petróleo sem levar em consideração o interesse da população. Todo país do mundo atua no setor de óleo e gás com essa importância, porque é um setor que atende, não é só o preço da gasolina, todos os outros produtos não são transportados, então afeta o preço de todos os produtos. Então você tem que colocar, não é para uma intervenção no preço direta, é uma fórmula de calcular o preço ou de estabilizar o preço que respeita, de certa forma, os mecanismos de mercado, mas não deixa de observar o interesse da população. Então, só para deixar claro, a proposta é que do lucro da Petrobras, o lucro da Petrobras abasteça o fundo. Não. Quanto ao fundo, pode ser dinheiro da União, pode ser dinheiro da Petrobras. Quanto à formulação da política de preço, é que pode ser um custo ponderado entre o custo de produção e o custo do preço no mercado internacional. Tá, então, é isso. Mas considerando que a política de preço não vai mudar. Aí só tem o fundo de equalização, que pode pelo menos diminuir essa volatilidade no curto prazo. É uma das alternativas. Aí já historicamente, outras questões também que são sensíveis à inflação, estão há muito tempo já, aspas, dolarizada, né? Através de índices que foram criados pelo governo federal em gestões passadas, Fernando Henrique Cardoso, como é o caso, por exemplo, da energia elétrica. Hoje, o senhor acredita que a forma como é formado o preço da energia elétrica também pesa muito nesse cenário de inflação? Olha, pesa todos os preços administrados quando você tem um fenômeno desse, né? O aumento do dólar, o aumento do preço do barril de petróleo, aí aumenta o preço dos combustíveis, você gera um efeito cascata. E alguns vêm, inclusive, com um delay, né? Com um atraso. Você teve uma inflação, por exemplo, de 10% no ano passado. Isso apareceu no setor de serviço, no reajuste de escola, no reajuste de plano de saúde, no ano seguinte. Então, você tem um efeito duradouro, né, desse aumento de preço que vai entrando em todas as áreas da economia. E aí, qual é a fórmula que se tem para combater isso? Que se usa normalmente? Aí sobe os juros. Então, você vai estar agora num nível de inflação alto, com juros altos, bateu mais de 10,75 agora da Selic. Então, inflação alta, juros altos e economia em recessão. Porque no ano passado a economia cresceu em torno de 5%, porque tinha caído em torno de 5% em 2020. Então, você teve inflação de 10% com crescimento de 5% no ano passado. Agora, você vai ter uma inflação ainda elevada, o nível de preço ainda carregado do ano passado, e vai ter uma recessão econômica, crescimento zero, que é o que está prevendo, né, a maioria das instituições financeiras. Então, um cenário preocupante. Você não vê, como eu disse anteriormente, uma política clara para resolver os problemas da economia. Pelo contrário, contaminado por várias medidas populistas. Para você ter uma ideia, a Casa Civil tratando de matéria econômica divergindo do Ministério da Economia. Então, nem a proposta do governo federal se sabe qual é. Aí os líderes no Congresso também não sabem. Aí termina não aprovando nada, não tendo nenhuma solução e o povo pagando a conta. Secretário, o senhor, daqui a alguns dias, já anunciou, vai deixar a Secretaria de Fazenda, a data 31 de março. Estamos aí há um mês e alguns dias, um pouco mais de um mês e meio, né, do fim da sua passagem pela Secretaria de Fazenda.
O que o senhor acha que é possível e urgente fazer nesse mês e meio para tentar manter aquilo que o senhor projetou para o estado do Piauí no ano de 2022 e como é que o senhor está trabalhando essa sucessão? Olha, Joelso, felizmente nós conseguimos organizar tão bem a casa no aspecto financeiro que hoje todo o Piauí sabe que hoje só é feita uma licitação ou uma contratação de qualquer serviço, de qualquer obra com recurso em caixa. Então hoje o planejamento do Estado é feito de maneira muito mais regular, muito mais efetiva e, portanto, aquilo que é executado bate muito mais do que com o que é planejado. Então, tudo aquilo que foi planejado dentro desse programa de investimentos do próprio Piauí, primeiro, já tem um recurso em caixa. O desafio agora é vencer a burocracia. Dinheiro público, como você bem sabe, tem um conjunto de regras para ser utilizado. E isso termina atrasando um pouco os procedimentos. Mas é um mal necessário, porque o dinheiro público tem que ser fiscalizado. Portanto, a garantia é você estabelecer o orçamento de cada um desses investimentos. Seja uma recuperação de uma rodovia, uma mobilidade urbana, uma obra de infraestrutura hídrica como a adutora do litoral, qualquer obra, a maternidade de Teresina, já com recurso garantido, o orçamento e os procedimentos acontecendo nas devidas secretarias. Então, hoje há esse nível de organização e, portanto, nós temos convicção absoluta que esse planejamento será executado, independente desta mudança, né, que vai haver em função do afastamento muito provável do governador Wellington Dias, de alguns secretários, inclusive a mim. Portanto, a governadora Regina, em assumindo, terá plenas condições de executar tudo aquilo que está planejado e ainda fazer mais coisas. Portanto, essa segurança financeira, esse equilíbrio financeiro, ele possibilita esse nível de organização e esse nível de certeza, de segurança de que o que foi planejado, o que foi pactuado, inclusive com os municípios, será executado. Agora, secretário, o próprio Piauí é alvo de críticas da oposição. A gente acompanhou recentemente eventos da oposição e o programa foi bastante criticado. O que a oposição coloca é que não houve avanço, principalmente em áreas como a infraestrutura nos municípios, essa questão também de estradas. O senhor, como esse coordenador, falou aí da questão da burocracia. Mas o que de fato é dentro desse grande orçamento previsto para o próprio Piauí já foi concretizado, né, nesse projeto que tem o senhor à frente até agora? Olha, o papel da oposição é fazer a crítica e da situação é trabalhar e trabalhar mais ainda para resolver os problemas da população. Então a gente vê com muita naturalidade. Eu costumo dizer que essas críticas da oposição fazem o governo trabalhar ainda melhor. Com relação à execução do próprio Piauí, aí não há dúvidas de que os números demonstram, né, os fatos demonstram a efetividade dessas políticas que foram planejadas. Só para você ter uma ideia, em volume de investimentos, o Piauí aplicou em investimentos, em obras e equipamentos, 1 bilhão e 700 milhões no ano passado. Mais de 15% da receita do Estado. Esse é um recorde histórico sob qualquer critério. E, além disso, 90% desses recursos do Estado do Piauí. 10% é que vieram dos recursos federais. Eu até vi a entrevista do senador Marcelo Castro aqui, colocando o bloqueio que tem havido de recursos para o Estado do Piauí. Felizmente, o Estado do Piauí tem uma independência muito maior. Como eu disse, 90% do que o governo do Estado investiu em 2021, recursos do governo do Estado. Que bom seria se viessem mais recursos, se permitisse que viessem mais recursos do governo federal para o Piauí. Mas a gente bateu o recorde histórico, mesmo sem ajuda do governo federal. Então, esse número é muito forte. E aí, onde é que se revela isso? Para que a população entenda. Porque um número é uma coisa muito fria. Então, para a população entender, ora, nós temos mais de 2.000 quilômetros de estradas já recuperadas e 2.000 em processo de recuperação. Isso de uma malha de 6.600 quilômetros, para citar um exemplo que normalmente é crítica da oposição. Então, tem trecho, aí vai mudando de trecho, porque um é recuperado, aí vai mudando de trecho para poder apontar. Ótimo, serão recuperados todos os trechos dentro desse planejamento que foi feito. Mobilidade urbana, asfaltamento urbano, já mais de 100 cidades contempladas com asfaltamento urbano. Obras históricas, que há muito tempo não saíam, não tinham a sua conclusão. Centro de Convenções será inaugurado 12 de março. Agora, 12 de março. A adutora do litoral será
inaugurada parcialmente já em março e concluída até agosto. ZPE de Parnaíba, concluída e inaugurada dia 14 de fevereiro. Transcerrado, segunda e terceira etapa em execução. Maternidade de Teresina, 90% concluída. O governador inaugura ainda a obra física, ainda antes de sair do seu mandato, se Deus quiser. Então, para citar exemplo de grandes obras, obras médias e pequenas obras, todas importantes para melhorar a qualidade de vida da população. Então, isso vai ser julgado, obviamente, pela população no momento certo. Se aquilo que foi comprometido, se aquilo que foi pactuado, se o governo conseguiu cumprir pelo menos a maioria, não é, a grande maioria daquilo que se propôs a fazer. Outro ponto de crítica também da oposição é que boa parte dessas obras nos municípios foi feita mantendo os prefeitos com uma certa distância, não houve um diálogo como eles gostariam. Como é que o senhor conduz, na verdade, o diálogo com os municípios quando essas obras chegam nessas cidades? Olha, eu não tenho conhecimento dessa crítica, né? Eu considero que há uma excelente relação do governo do Estado com a grande maioria dos prefeitos, inclusive prefeitos de oposição, né? Por exemplo, recentemente eu tive em Parnaíba com o prefeito Monsanto, que notadamente é oposição ao governador Wellington Dias, pelo menos tem sido, não é? Mas uma conversa extremamente amistosa, tratando de questões de Parnaíba que interessam ao prefeito Monsanto, ao governador Wellington Dias e principalmente à população dessa cidade, mostrando essa relação harmoniosa que o governo do Estado tem com todos os prefeitos, inclusive os prefeitos da oposição. É claro que vai se aproximando o processo eleitoral, é natural que cada líder político procure, né, o time do qual vai fazer parte nessa disputa eleitoral que se avizinha. Mas do ponto de vista administrativo, não. Os 224 municípios recebendo obras, independente da coloração partidária do prefeito ou de qualquer liderança política. Falando em prefeitos, secretária, a oposição faz um cálculo aí que teria na sua base 140 prefeitos e estariam contando com prefeitos que são de partidos da base governista. O senhor que se movimenta, né, como esse pré-candidato, conversa com essas lideranças, essa base que hoje o senhor enxerga no interior do Estado, o senhor vê como uma base concreta? Olha, o que eu vejo, né, o governador Wellington Dias é um grande maestro dessa base aliada e já tem relativa experiência há vários mandatos. E o que eu tenho percebido do governo, né, dessa base aliada, é que ela é unida, coesa, forte para governar o Estado do Piauí, para ajudar a governar o Estado do Piauí e também na hora de participar das eleições. Então, obviamente que essa base, né, forte do governo irá se refletir em grande parte nesse processo eleitoral que se avizinha. É muito complicado você tratar de casos específicos. Tem muita mudança a acontecer, você tem questão de janela partidária, federação partidária, a questão das chapas proporcionais. Então é muito precipitado você querer fazer qualquer análise desse tipo. O que todos reconhecem, né, é pelo histórico, né, e pela habilidade do governador Wellington Dias e desse time, que é o time do presidente Lula, de conseguir fazer uma base sólida, unida, forte, coerente, tanto para governar quanto para participar das eleições. Bom, o senhor agora anunciando que sai no dia 31 de março, acaba colocando a necessidade de avançar nos diálogos mais políticos a partir dessa data. Então, o mês de abril já vai ser um mês exclusivamente dedicado a este assunto, né? Como é que o senhor está se preparando para isso? Como é que o senhor imagina que deve ser esse novo comportamento, essa nova postura? Qual é a preparação que Rafael Fonteles faz para viver exclusivamente a atividade política nesse período até de pré-campanha e campanha? Olha, Joelso, como o nosso nome está colocado à disposição, obviamente que eu tenho que me afastar no dia 31 de março até o dia 2 de abril para poder exatamente o nome estar à disposição. Então, obviamente que eu vou me afastar da Secretaria de Fazenda para exatamente deixar para o Partido dos Trabalhadores nosso nome à disposição para a pré-candidatura de governador do Estado. E, obviamente, que essa é uma nova fase, não é? O governo vai continuar sendo bem administrado pela governadora Regina Souza, pela sua equipe de secretários, o planejamento, como eu disse, sendo executado, mais investimentos sendo determinados pela governadora Regina. Aliás, o senhor foi consultado para uma indicação de futuro secretário?
A transição, como é que você... Não, eu acho que a gente não está tratando disso, é da liberdade da governadora Regina. Eu acho que ela é totalmente alinhada com o governador Wellington Dias e a tendência é haver, em boa medida, a continuidade do projeto. Isso é que é mais importante do que essa questão das pessoas, das composições, é o projeto, é o alinhamento do projeto, esse projeto que prioriza, não é, a ciência, prioriza o investimento público, prioriza a diminuição das desigualdades sociais. Então, respondendo à sua pergunta, nesse momento de abril, é que, de fato, né, em sendo confirmada formalmente, né, essa pré-candidatura, é que a gente vai se posicionar, não é, politicamente, não é, de forma, inclusive, a discutir, não é, o projeto, discutir, não é, o Piauí, discutir, obviamente, tudo que importa para o futuro do desenvolvimento social e econômico do nosso Estado. Secretário, o senhor se coloca, então, como esse pré-candidato que vai dar continuidade a esse modelo, né? Já são 4 administrações do governador Wellington Dias. De alguma forma, o PT e esse grupo que o senhor vai liderar não teme que no Estado possa surgir esse mesmo sentimento que a gente acompanhou em Teresina em 2020, um sentimento de mudança e que os tucanos, depois de vários mandatos, né, aí do ex-prefeito Firmino Filho, acabaram sofrendo, né, com esse sentimento de mudança. Como é que vai ser trabalhada essa questão dessa continuidade de um projeto que já está há vários anos? Olha, com relação ao projeto, é só você observar o governo federal. O governo federal, a população escolheu, não é, colocar esse desastre do presidente Bolsonaro na presidência da República. E hoje há toda uma esperança pelo retorno do presidente Lula. Hoje mesmo saiu uma pesquisa feita pelo próprio mercado financeiro que aponta vitória do Lula no primeiro turno. É a 9ª pesquisa feita pelo 4º instituto diferente que aponta vitória do Lula no primeiro turno. Ou seja, você não acha cedo para esses números? O Lula está, pelo menos é o que apontam as pesquisas, sendo a esperança para reconstruir o país. Então o país foi destruído por essa gestão do governo Bolsonaro, e o Lula está voltando para reconstruir o país. Por quê? Porque se deixou de olhar para o povo, deixou de se priorizar a redução das desigualdades sociais, não tem um projeto claro de desenvolvimento. E para completar, o negacionismo da pandemia. Ainda hoje questionando vacinação, continuando com história de cloroquina. Então, realmente o povo não aprovou essa mudança que houve. Então, por isso que a grande prioridade em nível federal é a volta do presidente Lula, é tirar o fascismo, né, o presidente Bolsonaro, da presidência da República. Por isso que o Lula está conversando, inclusive com forças políticas que eram adversárias. O Geraldo Alckmin, setores do PSD, do MDB, exatamente porque está todo mundo unindo forças. Então, esse projeto... Não é uma demonstração de incoerência. Esse projeto, não é... Não. Diálogo com pessoas com quem Lula se desentendeu. Pelo contrário, porque o Lula, quando administrou, ele compôs com esses mesmos partidos. Ele está tendo a maturidade agora de discutir já antes. Então é uma atitude mais nobre ainda, porque ele sabe que existem várias ideologias, vários pensamentos diferentes. E ninguém governa um país da complexidade do Brasil só com uma parte da população. Você tem que abrir realmente o leque para poder ter governabilidade. Então, eu acho uma atitude importante do presidente, prova de que tem mais maturidade ainda, né? Então, o Lula 3 vem ainda melhor, porque teve o Lula 1, o Lula 2, o Lula 3 vem ainda melhor, mais maduro, mais experiente, mais consciente ainda do seu papel de transformação do Brasil e de espelho, de exemplo para o mundo. Então, aqui no Piauí, a gente não pode ter retrocesso. A gente não pode, não é, permitir que aconteça no Piauí o que aconteceu no Brasil, não é? Que o time do Bolsonaro ocupe, não é, espaços aqui de gestão no estado do Piauí, porque pode acontecer essa mesma destruição que aconteceu no Brasil. E do ponto de vista particular meu, Lídia, eu nunca fui candidato a nada, sou, como você sabe, um técnico, há 7 anos sou secretário de Fazenda e coloco o meu nome à disposição exatamente porque o Piauí é um novo Piauí, com novas oportunidades, mas com novos desafios. E, portanto, esta renovação natural
que tem que acontecer dentro do mesmo projeto político. Então é assim que eu enxergo, não é, essa questão aqui no Brasil e no estado do Piauí. O senhor falou muito de Lula, né? Então, na sua campanha, Lula vai estar muito presente, mas a oposição fala na possibilidade de fazer uma campanha tentando desligar do cenário nacional. É possível? Olha, eu não comento estratégia da oposição. Eu acho que para a população está muito claro. Está muito claro. Você tem 2 projetos, né, que vão ser debatidos em nível federal e em nível estadual. Um liderado pelo presidente Lula e pelo governador Wellington Dias, outro liderado pelo presidente Bolsonaro e pelo palanque que ele está formando aqui no Piauí junto com o ministro da Casa Civil. Então são 2 projetos, repito, completamente diferentes. Completamente diferentes. E é essa avaliação que a população vai fazer. E na democracia, obviamente, a maioria, né, da população decide o rumo que quer dar para a gestão pública do estado do Piauí e do Brasil. Então, eu acho que, naturalmente, esse processo de... Porque não adianta esconder o candidato a presidente quando os valores que você defende são exatamente os mesmos. No momento em que você é a favor do negacionismo, da cloroquina, da ivermectina, no momento você tem o mesmo valor do presidente Bolsonaro. Então não adianta esconder, não adianta. Então são 2 projetos completamente distintos e a população saberá escolher o melhor caminho. Secretário Rafael Fonteles, quero agradecer. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. À tua disposição, Jorge, e sempre desejando aqui uma boa tarde a todos. Muito obrigado.